Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que Teu Espírito Santo continue na condução desse culto, fala ao nosso coração agora através da Tua palavra, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Mateus 16, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, vamos ler do 13 ao 17. Mateus 16, 13 a 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vamos ainda ler Mateus 16, o mesmo capítulo, agora do versículo 20 ao 23. Mateus 16, do 20 ao 23. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Amém? Irmãos, podem sentar. Irmãos, quando a gente lê essa narrativa que envolve a pessoa de Pedro, Pedro era discípulo de Jesus. Quando a gente lê essa narrativa, a gente observa dois momentos aqui, dois momentos separados por poucos minutos. Em um momento, nós vemos Pedro tendo uma revelação de Deus a respeito de quem era Jesus. E em outro momento, nós vemos Pedro sendo instrumento de Satanás. E aí nós ficamos assim perguntando: como é que pode, irmãos, uma pessoa em um momento ser usada por Deus e no momento seguinte ser um instrumento de Satanás? Porque foi isso que aconteceu com Pedro.
Pedro recebeu uma revelação, irmãos, de Deus. Jesus disse: olha, Pedro, isso que você está dizendo a meu respeito, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Foi meu Pai que te revelou quem eu sou. Irmãos, aí passam-se alguns minutos, Jesus começa a falar da sua morte, do seu sacrifício, e diz o texto que Pedro começa a repreender Jesus. E Jesus então vira-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Como é que se explica isso, irmãos? Tem explicação? Tem que ter. Tem que ter uma explicação. Irmãos, Pedro, ele tinha um problema muito sério. É o problema de algumas pessoas. Pedro era uma pessoa instável. E ele era dirigido pelos sentimentos, pelas circunstâncias. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer que Pedro era uma pessoa almática. Você sabe o que é uma pessoa almática? É uma pessoa que é dirigida e toma as suas decisões baseado na sua alma, ou seja, nos seus sentimentos. Pedro era uma pessoa assim. Por isso, Pedro era muito instável, irmãos. Pedro, ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Pedro era capaz de revelar, através do Espírito Santo, quem era Jesus, mas na mesma situação, ele se deixou usar por Satanás. Então Pedro, ele era emotivo, emocional. O comportamento de Pedro, irmãos, era imprevisível. Eu imagino como deve ter sido difícil para Jesus lidar e trabalhar com Pedro. Como deve ter sido difícil, irmãos. Porque de Pedro tudo podia se esperar. De Pedro podia se esperar tudo, irmãos. Pedro não tinha equilíbrio emocional. Pedro, ele era levado pelas circunstâncias ao seu redor. Uma hora ele estava bem, outra hora ele estava mal. Não é que Pedro, irmãos, fizesse isso de propósito, não. Pedro era um homem sincero. Ele era um homem sincero. Mas aquilo que ele falava e pensava que era verdade, na realidade, não era verdade. Mas ele pensava que era. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Pedro, ele às vezes estava eufórico e às vezes estava depressivo. Talvez Pedro fosse hoje diagnosticado como um doente bipolar. Mas não era o problema de Pedro, não era essa doença. Pedro não era bipolar. A questão de Pedro é que ele não era dirigido pelo Espírito Santo. Ele não tinha ainda na vida dele a direção do Espírito Santo. Nós vamos ver. E isso trouxe muitos problemas para Pedro, irmãos, como traz também para as pessoas que têm essa dificuldade, que são dirigidas por emoções, sentimentos, circunstâncias, não têm um equilíbrio, não são equilibradas emocionalmente. Pedro era assim. E ele foi bastante prejudicado com essas questões. Vamos ver uma outra situação, irmãos, em que nós encontramos Pedro cercado, preso nessa instabilidade. Está lá em Mateus 26, 31 a 33.
Mateus 26, 31 a 33. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite, Jesus está falando, irmãos, com os discípulos, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Jesus está dizendo, olha, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Agora presta atenção. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ou seja, Pedro está contradizendo Jesus. Jesus disse, todos vocês vão me abandonar. Pedro diz o quê? Eu não vou te abandonar. Ele está dizendo que o que Jesus está falando não é verdade. Ou seja, Jesus está mentindo. Ó, Jesus, os outros podem, mas eu não. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Agora, irmãos, uma pergunta. Pedro, quando disse para Jesus que não ia abandoná-lo, ele estava mentindo? Não. Ele estava sendo o quê? Sincero. Ele acreditava piamente que ele nunca iria abandonar Jesus. Por quê? Porque Pedro não se conhecia. Ele pensava que era uma coisa, mas ele era outra coisa. Ele não se conhecia. Aí Jesus, irmãos, reafirma, não, vocês vão me abandonar. Mateus 26, 34. E ele se dirige diretamente a Pedro. Olha o que Jesus fala, no 34. Respondeu Jesus, aí Jesus está se dirigindo a Pedro. Asseguro-lhe, ou seja, lhe confirmo, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus fala para Pedro, olha Pedro, você vai me negar ainda essa noite. E não é que Pedro, irmãos, ainda rebate Jesus? Versículo 35, a parte A do versículo. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Ô cabeça dura. Ele está batendo testa com Jesus, irmão. Jesus está dizendo, tu vai me negar? Ele diz, não vou negar. Tu vai? Não vou. Olha. Pedro, irmãos, era assim. Era uma pessoa desse tipo. Ele não estava tentando enganar Jesus, nem a ninguém. Ele estava sendo sincero. Ele amava Jesus, irmãos, e queria seguir Jesus. Pedro amava Jesus. Mas como nós falamos, Pedro era guiado pelos sentimentos. Ele achava que nunca ia negar Jesus. Ele achava que nunca ia negar. E nós sabemos, irmãos, o que foi que aconteceu. Pedro realmente negou Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro, ele estava baseado na sua alma, irmãos. A gente tem que ter cuidado para não confundirmos ações da alma com ações do Espírito. Porque nós podemos até estar servindo ao Senhor através da nossa alma. É a alma que está no controle da nossa vida. É a alma que manda. E a gente louva o Senhor, não é pelo Espírito, é pela alma. Isso é muito perigoso, irmãos. Porque a alma, às vezes está alegre, às vezes a alma está triste. Não é verdade? A alma está muito ligada ao coração. E a Bíblia fala, enganoso é o coração. Enganoso é o coração, enganoso é a alma. A alma, né? Às vezes ela está bem, às vezes está mal. O salmista perguntou, por que estás abatida, ó minha alma? E se nós formos nos basear muito na nossa alma, o que a gente está sentindo, né, vai ficar difícil. Até mesmo para ser usado por Deus. Aí Deus fica perguntando, será que hoje eu vou poder contar com Ele? Vai depender como Ele amanhecer hoje. Será que eu posso contar com Ele para evangelizar, para fazer a minha obra? Aí Deus, irmãos, fica assim. Ele não pode usar uma pessoa desse jeito.
Porque é uma pessoa instável. E dentro da igreja, irmãos, você trabalhar com pessoas instáveis, que uma hora estão bem, outra hora estão mal, é complicado, é muito difícil. Para um líder, por exemplo, trabalhar com uma pessoa, ele não sabe, né, se pode confiar naquela pessoa, se aquela pessoa vai dar conta do recado, porque geralmente, mas esse tipo de pessoa deixa os outros na mão. Na hora que mais Jesus precisou de Pedro, Pedro deixou Jesus na mão, não foi ou não foi? Não foi só Pedro, os outros também, mas principalmente Pedro. Deixou Jesus na mão. Lá no Getsêmani, por exemplo, em vez de estar orando e vigiando, Pedro ficou o quê? Dormindo. Na hora que mais Jesus precisava dele, ele foi dormir. Olha, não pode contar com uma pessoa dessa. E Deus está perguntando nessa manhã, será que Ele pode contar com você? Hein? Será que Ele pode contar com você para o que der e vier? Para tudo? Será que Ele pode contar com você? Ou vai depender do dia em que você está bem ou está mal, não é verdade? Ou você não sente que deve ir, que deve fazer, que deve obedecer. Aí é complicado. Diga para quem está ao seu lado, aí é complicado. Aí fica difícil. Fica difícil. Vamos ver uma outra situação envolvendo Pedro. Foi quando as autoridades judaicas, soldados, chegavam no Getsêmani para prender Jesus. João 18:10. Olha o que aconteceu. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Olha a reação de Pedro, irmãos. Chegam os soldados, Jesus, ele se apresenta, diz que vocês estão procurando quem é? Jesus. Aí Jesus, até para proteger os discípulos, para que eles não fizessem nenhum mal aos discípulos, Jesus disse, sou eu. Então Jesus estava dizendo, olha, sou eu, me levem, não façam nenhum mal a esses outros, que vocês estão procurando Jesus, Jesus sou eu. Mas aí, irmãos, Pedro toma uma atitude impensada. Pedro toma uma atitude impensada. E eu fico perguntando, mas o que é que Pedro estava fazendo com aquela faca? Pedro, ele já andava armado, irmãos. Ele não achou aquela faca no chão, à toa. Ele já andava com a faca do lado. E aí, irmãos, olha o que esse homem faz. Ele pega a faca, parte para cima do primeiro que ele vê na frente. E quem estava na frente dele era Malco. E ele vai para matar Malco, irmãos. Só que Malco, né, foi mais rápido, desviou, mas não desviou tanto. E Pedro consegue cortar a orelha desse homem. Imagine, irmãos, se Pedro mata esse homem. O que ia acontecer? E a coisa ia ficar bem pior para eles. Pedro ia ser preso também. Provavelmente ia ser crucificado junto com Jesus. Olha que coisa, irmãos. Tudo por causa de uma atitude o quê? Impensada, inconsequente, baseado no momento, nas emoções, né? Ali na hora, ele viu aquele tumulto, e a primeira coisa que deu na cabeça dele foi, né? Ele queria defender Jesus, mas não era daquela maneira. Jesus disse, rapaz, coloca a tua espada na cintura, porque não é desse jeito. Não é por aí que nós vamos resolver o problema. Pedro naquele momento demonstrou o que, irmãos? Covardia ou coragem? Coragem. Coragem, irmãos. Imagine você enfrentar um bocado de soldado. Coragem. Ele poderia ter sido morto naquele momento. E se um soldado lá romano resolve matá-lo, ele teria sido morto. Mas vamos ver esse Pedro, irmãos, mais adiante, um pouquinho, horas depois. Jesus é levado, preso, e é levado
para o sumo sacerdote, para ser ouvido pelo sumo sacerdote. E olha o que acontece lá na casa do sumo sacerdote. João 18, 15 a 17. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio na casa do sumo sacerdote. Esse discípulo, irmãos, que está se referindo aí é o próprio João, viu, que escreveu esse evangelho. João era amigo do sumo sacerdote, era conhecido do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Irmãos, é o mesmo Pedro que estava lá no Getsemane e que teve a coragem de enfrentar, né, os soldados de Roma? É o mesmo Pedro. E agora diante de uma criada, ele disse: não conheço ele não. Porque empregado disse: rapaz, você é um deles. Você é um deles. E meus irmãos, e não foi só uma vez que ele negou Jesus, não. Porque no relato, se a gente for ver todo o relato desse episódio, Pedro é questionado 3 vezes a respeito dessa questão. Você é um deles. E nas 3 vezes que perguntavam: você é um deles? Pedro respondeu o quê? Não, não e não. É o mesmo Pedro que enfrentou os soldados no Getsemane. Não é outro Pedro, não. Parece até que é outro, não é verdade, irmãos? Parece que é outro homem, outra pessoa, mas não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O problema de Pedro, irmão, era grave, viu? Porque Pedro, como nós já falamos, agia pelo impulso, levado pelas circunstâncias. Confiava nele mesmo, irmãos. Olha o problema de Pedro. Ele se achava, confiava nele mesmo. Em vez de ele confiar no Senhor, ele confiava nele mesmo. Eu sou tal, vou fazer, vai acontecer. Dependia da sua força, em vez de depender da força do Senhor, dependia da força dele. Tinha um conceito errado de si mesmo, se achava melhor do que os outros, porque ele disse: olha, mesmo que todos te abandonem, Jesus, eu não vou te abandonar. Falava sem pensar, irmãos. Irmãos, Pedro chegou ao ponto de interromper uma conversa entre Jesus, Moisés e o profeta Elias. Quando os 3 estavam no monte da transfiguração, Jesus conversava com Moisés, o grande líder do povo de Israel, o homem que Deus usou, irmão, para libertar o povo do Egito. Moisés, o grande legislador de Israel, aquele homem que subiu no monte Sinai, Deus, né, deu as tábuas dos 10 mandamentos para ele. Profeta Elias, irmãos, um homem, o maior profeta talvez do Antigo Testamento, que fez fogo descer do céu. Estão lá os 3 conversando na roda, e chega Pedro, irmãos, interrompe a conversa e diz: Senhor, façamos aqui 3 cabanas. Irmãos, que homem é esse? O homem não tinha noção de nada. Irmãos, como é que se interrompe uma conversa entre Jesus, Moisés e o profeta Elias? Eu creio que Moisés e Elias ficaram olhando para a cara de Pedro, rapaz, e olhavam para Jesus, né? Devem ter pensado: Jesus, que discípulo, hein? Dá um jeito nesse cara aí, rapaz. Cala a boca desse homem. Irmãos, imagine uma pessoa fazer isso. Mas, irmãos, será que nós não temos muitas vezes as mesmas atitudes? Será que esse é só um problema de Pedro? Ou um problema de alguns de nós? Se é um problema, Deus quer dar a solução. Amém? Deus quer dar a solução.
Porque Pedro, irmãos, era muitas vezes inconveniente. Ele era inconveniente. E nós, como cristãos, né, não podemos ser assim. Pedro, irmão, não poderia ser usado por Deus dessa maneira. Não poderia ser usado. Não poderia. Agora, Pedro foi curado desse problema? Foi. Agora o remédio foi amargo, viu, irmão? O remédio foi amargo. Deus permitiu que Pedro descesse ao fundo do poço. E sabe quando isso aconteceu, irmãos? Está lá em Lucas 22, 62. Foi logo depois que Pedro negou Jesus. Olha o que aconteceu. Saindo dali. O que está escrito aí? Chorou amargamente. Irmão, não foi remorso não, viu? O negócio aqui foi difícil. Pedro caiu na real, irmãos. Ele entendeu quem era ele ali, que ele não era nada daquilo que ele pensava que era. Pedro, naquele momento, ele entendeu que precisava mudar a vida dele. Porque uma coisa que ele nunca tinha imaginado, ele fez, que foi negar Jesus. E não apenas uma vez, 3. Aquele que se dizia que não quer abandonar Jesus, mesmo que todos te abandonem, eu vou estar contigo. Agora nega Jesus 3 vezes. E aí, irmãos, como a gente fala hoje, a ficha de Pedro caiu, irmãos. A ficha de Pedro caiu. Quando o galo cantou, a ficha caiu. Às vezes Deus usa um galo, viu, irmão? Diga para quem está ao seu lado, às vezes Deus usa um galo. Para nos chamar a atenção, para a gente cair na real. Deus permitiu, irmãos. Porque sabe qual era o alvo de Satanás? Destruir Pedro. Jesus até disse: olha, Pedro, Satanás está me pedindo para peneirar você. Mas eu orei ao Pai para que o Pai te guardasse, para que o Satanás não te destruísse. Olha, irmãos, que turbilhão de emoções, de sentimentos, que confusão na vida de Pedro, irmãos. Que confusão. Um homem temente a Deus, um bom crente. Pedro era um bom crente? Era, irmãos. Tem muito bom crente na igreja, um bom crente, né, querendo realmente fazer a vontade de Deus, querendo se envolver na obra. E ele até fazia a obra, expulsava demônio. Mas, irmãos, uma pessoa instável, uma pessoa que, né, não dava, irmão, não dava. Porque ao mesmo tempo que ele era uma bênção, mas por outro lado ele prejudicava a obra, né, atrapalhava, trazia problemas. E aí, irmãos, Pedro precisava de uma cura. Amém? E a partir desse momento, irmãos, que Pedro chora de uma maneira amarga, Pedro, a partir daí, ele começa a ser curado por Jesus. Quando Jesus ressuscita, vai até a praia para se encontrar com os discípulos. E ele tem uma conversa à parte com Pedro. Aí já no processo da cura de Pedro. E aí o que é que Jesus fala com Pedro? Qual foi o teor da conversa? O que é que Jesus pergunta a Pedro? Pedro, tu me amas? Ali, irmãos, já era um trabalhar de Deus na vida de Pedro. Já era um trabalhar. Repare que Pedro, irmãos, ele não, tu sabes, eu vou estar contigo em todos os lugares. Não, aí já é um outro Pedro. É um Pedro mais comedido, é um Pedro mais, né, mais na dele. Como é que ele responde a Jesus? Te amo. Amo, sim. Ele não faz nenhuma promessa. Se fosse o Pedro antigão, ia dizer o quê? Jesus, o Senhor ressuscitou, vamos lá que eu vou contigo. Não, ele só fala, ele é bem... Jesus pergunta, ele responde, eu te amo. Te amo. Na terceira pergunta, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pronto. Ele já está mais comedido,
ele já se conhece mais, ele não faz nenhuma promessa para Jesus, que ele sabe, né, o que ele fez, prometeu e não cumpriu. Aí já é um outro Pedro. Já é um outro Pedro. Já não é mais aquele Pedro impulsivo, né? Não, eu vou fazer, e promete e não faz. Não, ele está mais comedido aqui agora. E aí, irmãos, o que acontece? Vem o dia de Pentecostes, e Pedro recebe o Espírito Santo, amém? E aí realmente vem a transformação total na vida de Pedro. Ele recebe o enchimento do Espírito Santo. E aí quando nós vamos ler o livro de Atos, nós já encontramos um outro Pedro. E quando a gente lê as cartas de Pedro, é um outro Pedro. Não é que agora é um Pedro perfeito. Não tem pessoa perfeita, não tem? Não tem crente perfeito. Pedro ainda comete as suas falhas. Por exemplo, ele tem dificuldades de ir na casa de Cornélio. Ele resiste um pouco de ir, porque Cornélio era um gentil, e Deus precisou falar sério com ele. Não tornes imundo uma coisa que Deus já purificou. Mas repare que ele é um outro Pedro, não é mais aquele Pedro, né? Aí ele começa a fazer jus ao nome dele. O que significa a palavra Pedro? Pedra, rocha, amém? Deus quer que cada um de nós seja uma rocha, amém? Por que rocha? Rocha é uma coisa, quando a gente fala de rocha, a gente pensa em estabilidade, não é verdade? Uma rocha é uma coisa estável, estabilidade. Irmãos, Deus quer trabalhar com a gente e nos transformar em rocha, amém? Deus quer que você seja uma rocha espiritual, sem altos e baixos, sem vacilos, sem, né, dizer que vai e não vai, e que não, irmãos, isso não é bom para você, não é bom para a igreja, não é bom para as pessoas que estão ao seu lado. Imagine, irmãos, imagine, né, você está ao lado de uma pessoa instável, que não mede as consequências dos seus atos. Pedro não mediu, irmãos, as consequências, quando ele pegou uma faca para matar Malco, ele não mediu as consequências. Olha as consequências que poderiam ter advindo daquele ato. Então não mede consequência, mete os pés pelas mãos, e aí depois vem os resultados ruins. Imagine você estar ao lado de uma pessoa dessa. E se você é essa pessoa, se coloque na situação de quem anda com você. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Imagine. Não é fácil, irmãos. Por isso Deus quer nos transformar como transformou Pedro. Ele quer fazer de você uma rocha, uma pessoa estável, confiável, amém? Determinada. Deus sabe que vai poder contar com você para o que der e vier, não é verdade? Que não vai depender se está chovendo ou fazendo sol naquele dia, para Ele contar com você. É terrível isso, irmãos. E a obra de Deus, irmãos, tem sido prejudicada bastante por essas questões, né? Por instabilidade no meio do povo de Deus, né? Por pessoas que, né, não estão emocionalmente equilibradas. Mas Deus tem a cura. O Espírito Santo tem a cura. Amém? Deus trabalhou na vida de Pedro, irmãos. E naquela época, olha que não tinha psicólogo. Naquela época não tinha essas coisas que hoje a gente tem, né? Hoje tem psicólogo, tem tratamento. Mas o tratamento de Pedro, sabe qual foi, irmãos? O Espírito Santo. O tratamento para Pedro foi o Espírito Santo. Ele se encheu do Espírito Santo. E quando ele se tornou cheio do Espírito Santo, terminou os altos e baixos na vida de Pedro. Terminou aquelas bravatas. Eu vou, para onde o Senhor for eu vou. Terminou as bravatas. E nunca mais ele foi usado por Satanás. Nunca mais.
Porque acontece isso, viu, irmãos? Pessoas dentro da igreja sendo usadas por Satanás. Porque são assim, entendeu? Uma hora tão bem, outra hora tão mal. Aí o diabo se aproveita e usa. E usa. Mas Deus trouxe essa palavra nessa manhã para nos mostrar que há uma solução. Há uma solução, irmãos. Nessa minha caminhada como pastor, eu tenho visto algumas pessoas assim, irmãos. Pessoas, irmãos, até com dons, sabe? Gente boa, com dons espirituais. Mas, irmãos, que não vão para frente. Por causa da instabilidade, irmãos. Pessoas que, olha, quando pegam um microfone, quando pegam um violão, meu irmão, sai de baixo. Tem dom, irmão, tem dom. Mas tudo isso, né, é desperdiçado por causa da instabilidade, por causa das emoções. E aí se perde tudo, irmãos, porque não adianta ter o dom se a pessoa não tem, né, uma dependência total do Espírito Santo. É aquela questão, tem o dom, mas lhe falta o caráter. Um caráter equilibrado, uma vida equilibrada, irmãos. Tem o dom, né, mas não tem o caráter, não tem o equilíbrio. E aí a pessoa fica, né, fica ali no mesmo lugar, não avança, não progride, não pode ser usada por Deus. Irmãos, que coisa terrível, não é verdade? O diabo tem prendido muitas pessoas assim, muitos cristãos assim. Cristãos que têm dons e que, se fossem equilibrados, irmãos, iam causar um estrago terrível no reino de Satanás. Mas estão presos a isso aí. É um Pedro da vida. É um Pedro da vida. É um Pedro da vida. Não tem uma estabilidade, irmãos, espiritual. Não tem estabilidade emocional. Vivem pelos sentimentos. São, como eu falei, almáticos. Almáticos, irmãos. Tem gente que é almática ao cubo. Misericórdia. Você não sabe. Você vai poder contar com uma pessoa naquele dia? Depende. Ô, irmãos, isso é terrível. É terrível. Mas existe solução. Diga para quem está ao seu lado, tem solução, irmãos. Tem solução. Você quer a solução? Fica de pé. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mais um de ser. Preciso tanto do teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mais um de ser. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, peça isso. Dá-me um coração igual ao teu coração, obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Vamos pedir de novo, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Estabilidade, Senhor. Dá-me um coração igual ao meu.
coração, obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar o restante. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me Do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita, meus como o Senhor fez com Pedro. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Peça aí, igual Deus vai te dar uma transformação, uma mudança. Dá-me um coração igual ao teu. Coração Disposto a obedecer. Todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. A última vez. Dai-me um coração. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Se você quer realmente uma transformação, se essa mensagem falou com você, coloca a mão no teu coração. O problema está no coração. É necessário uma mudança de coração. Você está consciente do seu problema. A primeira coisa é estar consciente e reconhecer que talvez você é um Pedro. Você é um Pedro, mas um Pedro não depois da cura. Você é um Pedro antes da cura ainda. Mas Deus não quer você assim. Deus não quer você desse jeito. Você parece uma montanha russa. Lá em cima, lá embaixo. E é questão, não é às vezes nem de dias, é questão de horas você muda. É questão de horas, de minutos. Você se transforma. Isso tem prejudicado você no trabalho, no emprego, na faculdade, na escola, no casamento, no relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. É uma montanha russa. Mas Deus quer parar isso hoje. Agora depende de você. Pedro chorou amargamente. Se você clamar, pedir com sinceridade, eu acredito, eu creio que o mesmo Deus que mudou a vida de Pedro vai mudar a sua vida. Vai trazer estabilidade para a sua vida. Equilíbrio, direção, harmonia, saúde espiritual. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Aprendemos nessa manhã, Deus, com Pedro, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor fez na vida de Pedro.
por aquilo que o Senhor operou na vida desse homem, ó Deus. Ó Deus, mas esse problema ainda existe. E queremos que o Senhor cure também nessa manhã. Que o Senhor ajude, ó Pai, aqueles que estão como Pedro, ó Deus. Que são Pedro. Ó Deus, a Tua palavra está escrito que o Senhor muda, que o Senhor faz milagres. Ó Deus, queremos ser rocha. Rocha inabalável. Começa, Deus, a agir agora na vida dessas pessoas. Que agem como Pedro, ó Deus. Que sentem como Pedro. Começa a operar a partir dessa manhã na vida dos teus servos. Que haja uma mudança radical a partir de hoje. Que comece a partir de hoje. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, faz a mudança. Opera a mudança nessa manhã, a partir desta manhã. Ó Deus, traz estabilidade emocional. Traz estabilidade emocional para a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Traz estabilidade dos sentimentos, ó Pai. Enche do Teu Espírito Santo essa pessoa. Batiza com Teu Espírito Santo. Faz uma obra poderosa agora, como Tu fizeste na vida de Pedro. Muito obrigado, Senhor. Temos a certeza de que o Senhor está agindo, porque o Senhor quer mudança. O Senhor quer mudança. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar poderosamente na obra dEle. Mas você precisa passar por essa transformação. Do jeito que você está, Deus não pode te usar. Você precisa ser mudado. Você precisa de uma transformação. E Deus quer operar isso na tua vida a partir de hoje. Se coloque nas mãos do Senhor. Diga a Jesus que você está aberto, que você quer mudar, que você quer ser transformado. Senhor, muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, trazendo uma mudança interior para cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. That I'm facing is like a giant, and I wonder if I'll make it. Oh Jesus, help me with my faith quick. I really must admit, Goliath, I'm shaking. Jesus says, son, remember who I am. Consider what I've done. The giants have to run. Don't you forget who got this. My Jesus. His hand is not too short to save. That's why I can stand my ground. Greater is he who is in me than he who is in the world. A música, irmãos, em inglês é para atrair os estrangeiros, que tem muitos lá na praça. Então a gente coloca algumas músicas em inglês.
and swing it and swing it round and round. Put your faith in the Most High God, 'cause every single giant in your life will have to fall down. Put your sling up to the sky. Now let it go, let it go, let it go, let it go. Look Goliath in the eye. Now let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Who got this? My Jesus, my Jesus, my Jesus. Hey, who got this? My Jesus, my Jesus. Get your confidence back, get your confidence back, get your confidence. Jesus has under control, under control, under control. And it's well with my soul, well with my soul, well with my soul. Jesus has under control, under control, oh yeah. All is well with my soul, all is well with my soul. Yo. Stay calm, have faith, have faith. Stay calm, have faith. Who got this? Stay calm, have faith, have faith. Stay calm, have faith. Who got this? My Jesus, my Jesus, my Jesus. Who got this?
cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu preciso de dinheiro para comprar pedra. Sai da minha cabeça. Eu tô na noia, eu tô na bruxa. Então, por que você não rouba um celular, velho? Rouba uma carteira. É uma carteira. Não vai acontecer nada com você. Você é bicho solto. Sou bicho solto. Jorge, é você? Rapaz, como você está batido? O que aconteceu? Me dê o dinheiro aí, vai. Eu estou com fome. Pega a carteira dela e sai correndo, rapaz. Vai. Você não está bem. Jorge, não deixe essas más influências amarrarem a sua vida nas drogas. Olha como você está. A solução para a sua vida é Jesus. Não construa sua casa sobre areia, porque tudo pode desmoronar e aí será tarde demais. Você precisa querer sair dessa vida. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jorge, vamos embora agora. Alessandra, eu acreditei nele, fiquei contra os meus pais, contra todos, me entreguei para ele, estava apaixonada e ele me abandonou. Eu me sinto um lixo. Eu quero sumir. Calma, Valéria, calma. Para piorar, eu estou grávida. Eu não quero ser mãe solteira. Eu caí em desgraça. Me ajude a contar para os meus pais. Valéria, você tem valor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é a menina dos olhos de Deus. Deixe de ser otária. Se livra logo dessa criança. Qual é o homem que vai te querer com um filho para criar? Eu vou abortar essa criança. Não vou pagar uma de otária. Valéria, não faça isso. Um abismo chama outro abismo. Abra os olhos. É o diabo que quer ver o seu fracasso e te destruir. A vida dessa criança é tão preciosa para Deus quanto a sua. Você precisa parar de se achar coitadinha. Entregue a sua vida para Jesus e Ele vai livrar você dessa depressão e te abençoar. Se arrependa, Valéria, Ele te perdoa.
Dona Raimunda, infelizmente, a senhora está demitida. Demitida? E agora? O que é que eu vou fazer? Está passando tanto aperto. Não consigo nem mais olhar para os meus filhos. Sabe por que você foi demitida? Porque você é uma inútil, incompetente. Para que você foi ter família se você não serve para nada? Beba, infeliz! Beba! Raimunda, ô minha amiga, eu soube o que aconteceu com você. Fiquei muito triste, mas vamos confiar em Deus. Ele não vai te desamparar. Eu não acredito em mais nada. Eu quero beber até morrer. Eu não aguento essa humilhação. Raimunda, quem sabe se essa situação não está acontecendo para que você se volte para Jesus? Ouça bem, Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Para você é fácil falar. Eu não consigo nenhum serviço. Estou vivendo de ajuda dos outros. Ouça a voz do Senhor. Não deixe a depressão entrar no seu coração. Mulher, creia em Deus. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Sai de perto de mim. Sai da minha cabeça. Sai, me deixa em paz. Seu lixo, fume mais pedra. Desse jeito, você vem logo pra mim. Não, vai embora, me deixa em paz. Se você acha que ninguém te ama de verdade, por que você não se mata? Ou então, se livre dessa criança e sai por aí pegando todos os homens pra se vingar. Eu não quero, não! Oh, meu Deus! Me socorra! Por que você não vai embora de casa, hã? Você não serve pra nada mesmo, sua fracassada. Inútil!
Depressão é pouco. Eu mato, eu roubo, eu destruo tudo. Que luz é essa? Eu não aguento a luz dele. Não, eu não aguento essa luz. Tira essa luz daqui. Eu odeio. Não, não, não. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esses são meus. Essas almas são minhas. Saia de perto deles. Tire as mãos deles. Não,